Paz do Senhor, mulheres, tudo bem? A partir de hoje a gente vai começar uma série de conteúdos para vocês e não perca nenhuma aula. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as características da mulher de Provérbios 31, que é sobre como que a mulher é sobre a ótica de Deus. Na Bíblia, a gente encontra uma dezena de histórias de mulheres inspiradoras, que vão desde a Rainha Esther até Maria, né, que foi a mãe de Jesus aqui nessa terra, passando por personalidades fortes como Ruth, como Débora, como Ana. E de todas essas mulheres, é possível a gente enxergar um traço genuíno na vida delas que se destaca. E quando a gente fala de se destacar, estamos falando do brilho do Senhor. As grandes heroínas das escrituras, elas possuíam justamente essa característica. Elas dependiam integralmente do Senhor, de corpo, alma e espírito, né? Diante disso, a gente hoje vai falar da mulher de Provérbios 31. Essa mulher, como Deus escreveu ali em revelação ao autor do livro, a ótica de Deus, que ele vê a mulher, que ele busca nas mulheres. Então, a gente já vai começar com Provérbios 31, 10, que diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Então, o problema já começa aí, né? Porque quando a gente olha a realidade que a gente vive, é difícil a gente enxergar a mulher de Provérbios 31 em nós. Afinal, a imagem dela parece como rubis, né? Excede rubis. Então, é uma mulher quase que irrepreensível. E aí, a gente vê a situação que a gente está vivendo, que muita coisa mudou, desde quando foi escrita Provérbios até os dias de hoje. E aí a gente se pergunta, será que é possível a gente encontrar as características dessa mulher em nós que vive hoje no século XXI? E para graça de Deus, né, a gente pode sim encontrar, porque a Bíblia ela realmente é atemporal. A palavra do Senhor, ela pode ser aplicada na nossa vida, independente do tempo em que a gente está vivendo. E, tudo bem, vai ser totalmente aplicável com confiança, tá bom? Então, se você é uma mãe, se você é uma empreendedora, se você é uma dona de casa, se você, né, é dedicada à vida acadêmica, se você até mesmo é dedicada ao pastoreio, com certeza essa aula é para você. Então vamos lá, vamos refletir quais são as características dessa mulher. Vamos ler o Provérbios 31, versículo 11, que diz assim: o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. E o versículo 12 diz assim: em todos os dias de sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Dentro de casa, na igreja, nas relações, aonde for, em qualquer esfera da vida dessa mulher, a confiança ela é uma virtude muito nobre. E ela deve compor o caráter da mulher cristã. E não só da mulher, né? Do homem também, né? A Bíblia, ela nos diz que a mulher de Provérbios 31 era tão confiável que o marido dela, ele sabia que ela sempre ia fazer o bem e nunca o mal. Hoje, cabe a nós ser esse porto seguro para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos líderes, para os nossos liderados, para os nossos irmãos que estão ali congregando com a gente, para os nossos familiares, para os nossos filhos, né? E a confiança, ela é indispensável para construir bons relacionamentos. E é justamente essa virtude também que sustenta o nosso relacionamento com Deus. Então, nos dias bons e nos dias maus, a gente tem que entender que Deus, ele é bom o tempo todo. A próxima característica tá lá no versículo 13, que diz assim: está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Então, a característica que a gente vê aqui é que ela é esforçada. Então, no contexto histórico, né, que foi escrito Provérbios, a maioria das mulheres, elas trabalhavam em prol da família, né, dos filhos, dos maridos. E hoje, apesar dessa dinâmica ainda se manter, a gente tem uma outra realidade, que é muitas mulheres que se inseriram no contexto profissional, né, que adentraram grandes empresas, né, grandes companhias, ou até mesmo gerem ali o seu próprio negócio, né? Independentemente do lugar que ela esteja, dentro ou fora,
As mulheres que almejam ter a característica da mulher de Provérbios 31, elas precisam ser esforçadas e trabalhadoras, né? Jesus mesmo, enquanto ele estava aqui nessa terra, ele foi carpinteiro. E depois ele se tornou líder, ele foi um mestre, ele foi discipulador em tempo integral. Então, apesar dele não se despir, de não precisar se despir da sua glória, ele fez isso para nos dar como exemplo do que a gente precisa fazer, que a gente precisa servir a todos, né? Cristo, ele é o molde para as nossas vidas e para todas aquelas mulheres que querem ser virtuosas, como a mulher de Provérbios 31. Então, a gente deve imitá-lo na sua conduta e dedicar os nossos esforços com excelência, né? Entendendo que tudo que a gente faz é por causa dele. Amém? A próxima característica está lá no versículo 16. Vamos lá. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. E ainda vou ler o 17 e 18, que diz assim: é esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Então, a característica que a gente vê aqui é que era uma mulher sábia e estratégica. A mulher, ela de Provérbios 31, ela não fazia as coisas só por fazer, né? Ela, ao contrário disso, ela se planejava e ela depositava os seus pensamentos à estratégia do dia dela. Então, tudo era planejado e tudo era estratégico. E isso, uma mulher que preza pelo planejamento antes da ação, é uma mulher que constrói pontes, né? Que constrói alicerces inabaláveis. Sendo assim, em qualquer situação, a gente tem que prezar por essa sabedoria e deixar essa impulsividade de lado. E lembrar que as mulheres fortes, elas, né, não são inconsequentes. Na verdade, ela é justamente o contrário. Ela é uma mulher que se planeja, uma mulher que é sábia. A próxima característica está ali no versículo 20, que diz assim: ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. Então, diante de tudo que a gente vive hoje, a nossa realidade, é muito comum o egocentrismo tomar conta. Não, porque eu preciso me preocupar comigo, com a minha família. Não. Quase que o altruísmo, ele foi esquecido automaticamente, né? Só que não foi isso que Jesus ensinou pra gente. Olha só o que está escrito lá em Marcos 10, 42 até o 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes excedem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a glória que Deus repartiu com a gente é justamente essa, de lavar os pés dos outros. É o altruísmo, a bondade, a humildade, o serviço, né? A generosidade e a gentileza. E se a gente quer ser como essa mulher de Provérbios 31, então a gente precisa realmente estender a mão e abaixar a cabeça. E mesmo que isso seja completamente o oposto do que estão sendo pregados aí, né, afora. Então, a próxima característica está lá no versículo 25, que diz assim: é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Então, a mulher virtuosa é uma pessoa otimista, né? Ela sorri diante do futuro, por mais que a gente não saiba o que virá, né? Ela acredita que Deus está com ela, por mais que às vezes a gente pare e pense: eu não sei o que vai acontecer, tá tudo incerto, tá tudo nebuloso, tá tudo escuro, né? A gente precisa ter uma perspectiva positiva, né? Ser otimista diante do que está por vir. E a gente precisa entender que o otimismo, ele não faz parte de nós, né? De nós humanos. É uma característica que o Espírito Santo vê em nossas vidas e ele nos consola, né? E lembra continuamente a nós que nós somos estrangeiros nesse mundo, tá bom? E com isso, a gente é revestido de coragem, de força e aí a gente consegue, fica até mais fácil quando a gente junta com a obra de Deus. E a gente se empenha
e em ter esses sentimentos positivos. Amém? E por fim, a última característica e mais importante de todas, que está lá no versículo 30, diz assim: a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Essa é a virtude mais importante de todas que a gente comentou aqui, né? Que é temer a Deus. Apesar dela sempre dar o seu melhor, esse tipo de mulher que Deus relata aqui em Provérbios 31, ela, apesar dos méritos dela e de todos os esforços que ela teve, ela sabe que não seria possível sem Deus, né? Então ela se submete a Deus e entende a sua condição de pote, de barro, de pó, né? De que sem ele realmente ela não é nada. E no fim, ela sempre será elogiada pelas suas obras, mas todas as vezes ela escolherá não se gloriar de forma alguma. Ao contrário disso, ela vai sorrir com alegria e vai realmente destacar aquilo que tem dentro dela, que é o brilho do Senhor, como a gente falou lá no começo. E aí tem uma frase muito legal do Hernandes Dias Lopes que diz assim: mais importante do que ser aplaudida na terra é ser aprovada no céu. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui hoje, vocês vão falar: mas Gabi, eu não tenho todas essas características. Ore ao Senhor, busque, que com certeza Ele vai te dar os caminhos, vai te dar as condições para você ter todas essas características e realmente ser aprovada diante dEle, tá bom? Muitas mulheres fizeram coisas extraordinárias e foram elogiadas pelos seus feitos. E mesmo que elas viveram em contextos que não foram tão agradáveis, né? Foram momentos difíceis, isso não fez com que elas perdessem o brilho que Deus já derramou sobre a vida delas, né? E mesmo que historicamente as mulheres tenham sido desprezadas, né, ou até mesmo idealizadas demais, biblicamente Deus criou elas para serem exaltadas e valorizadas. Então, não deixem que ninguém te dê menos que isso, que você seja exaltada e valorizada, assim como Deus fez a nós. Amém?